Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui falar um pouquinho do Salmos 91, né? E vamos ver o que ele diz, o que realmente quer dizer esses salmos aqui, né? A proteção divina, isso é fato. Mas vamos dizer qual é a especificação dessa proteção, certo? E muitos, que não julgando, colocam ali a Bíblia aberta na sala ali, mas realmente não entende o sentido desses salmos aqui. O que realmente quer dizer na íntegra. Vamos dar uma lida primeiro aqui e vamos já comentar sobre ele, né? Aquele que habita no abrigo de Elion, que passa suas noites à sombra de El Shaddai, e que diz a Adonai: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus a quem confio. Ele resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele cobrirá com suas penas debaixo de suas asas. Você encontrará refúgio. Na verdade, ele é escudo e proteção. Você não temerá terrores da noite, nem flecha que voe de dia, nem praga que ronda a escuridão, e nem açoite que traz destruição ao meio-dia. 1000 podem cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Apenas mantenha os olhos abertos e vê os inimigos serem punidos, porque você fez de Adonai o Altíssimo, que é meu refúgio, no seu lugar de habitação. Nenhum desastre alcançará, nenhuma calamidade chegará à tua tenda, pois ele ordenará a teus anjos ordem de você, e guardará que você, e guardará. Perdi aqui a linhada, mas aqui, né? Guardará onde quer que você vá. Eles segurarão pelas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará em leões e serpentes, calçará leões, jovens e serpentes, porque ele o ama, e o resgatará, porque conhece teu nome, e ele o protegerá. Ele diz, clamará a mim, e eu responderei. Estarei com ele no dia de aflição, e livrarei todos os teus, livrarei de todas, lhe trarei todas as recompensas. Eu satisfarei com vida longa e ministrarei a minha salvação. Certo? Então aqui, gente, eu dei uma travada um pouquinho aqui, mas é que o tempo tá, é que a vista já está meio ruim já, né? Mas só que assim, o que quer dizer aqui o Salmos 91? O que ele diz aqui é que, já ali início, que aquele que habita no abrigo de Elion, passa as noites à sombra de El Shaddai descansará. Sabe por quê? Então, que você está pedindo a proteção de Deus, né? Então, você não temerás, sabe o que quer dizer isso aqui? Que ele te resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades, né? Está dizendo assim que praga nenhuma vai chegar à tua tenda, certo? E que qualquer tipo de calamidade do mal não vai te alcançar. E olha só uma parte interessante aqui, Não temerás terrores da noite, nem flecha que voe de dia, e nem praga que ronda a escuridão, né? E nem açoite que traz essa destruição no meio-dia. Então, gente, olha só. Eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Já perceberam que terrores noturnos, já perceberam que vocês estão propensos a certa hora da noite, as pessoas estão propensas a tentações durante o sono e durante o dia, nesse mesmo período, depois do almoço, vocês estão propensos à tentação da canseira, da irritabilidade, está mais propenso a você discussões, a brigas em trabalho. É nesse período
que as coisas começam a sair fora do controle em algumas vezes se você não tiver com a cobertura divina. Ok? São os horários de tentação. Segundo é entre o horário entre meio-dia e 3 da tarde, foi o horário que Jesus foi morto. Jesus morreu, né, na cruz. E o horário das trevas que agiram naquele período, né? E depois nós vimos também a questão da madrugada, de meio-dia às 3 da manhã, é o horário que muitas perturbações começam a vir em pessoas durante o sono. Entre eles o terrores noturno, ataque de sucubos, ataque de incubos, certo? Aqueles demônios do sono que vem perturbar, perturbações demoníacas, certo? O que estão mais suspensos, é o horário que eles estão mais suspensos a fazer perturbações e tentações, tanto durante o dia como durante a noite. Então, os romanos faziam vigília de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, enquanto os judeus faziam vigília de 4 em 4 horas. Começavam das 6 da tarde e iam até as 6 da manhã do outro dia, certo? E nesse período aqui, pensa bem, se os romanos faziam vigília de 3 em 3 horas, 6, 7, 8 horas da noite, depois 9, 10, 11 horas, depois 12, 13, 14, 15, 3 horas da manhã, né? E 16, 17, 18, 6 horas da manhã. Já na judaica fazia o seguinte, eram 4 horas de vigília, divididas, seccionadas nesses 4, né? 6, 7, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 9 da noite, 10 horas começava a outra, 10, 11, 12, 13, 1 hora da manhã, certo? Depois as 2, 14, 15, 16, 17, 5 horas da manhã e terminaram às 6, certo? Então, gente, contei errado. 16, 17, 18, 19, é isso mesmo. 4 horas, terminar às 6 da manhã. Então, o que acontecia, gente, era nesses períodos, né? As horas mais perigosas, que além de ter inimigos, a vigia ser forçada nas muralhas por causa dos inimigos, também tinha os inimigos espirituais. É horário que era propenso, que era uma coisa alinhada com a outra. Propenso que você está suscetível a qualquer ataque inimigo. Poderia ser inimigos e reinos inimigos ou inimigos espirituais. Então, era a hora que quem trabalha de madrugada, entre meio-dia e 2 horas, entre meia-noite e 2 horas da manhã, 2 horas até as 4, até as 6 da manhã, às 4 é a hora que o sono mais aperta, certo? E quem está dormindo é o horário que você está suscetível mais à tentação, quem está trabalhando, certo? E durante o dia, depois do almoço, entre as 2 até as 4 da tarde, é o horário que vem as perturbações, irritações. Você começa a dar lombeira, né? Dá um sono, dá uma fraqueza, parece que as suas energias são sugadas, dependendo de onde vem que se trabalha. Aí começam a vir as brigas, porque você fica irritado, e vem toda aquela sucessão espiritual. É por isso que esse salmo aqui está dizendo aqui, eu citei o exemplo das vigílias por causa disso, ok? Porque elas falam que, nós estamos falando em questão de guerras, mas também fala do lado espiritual. É o horário que as pessoas têm que ficar em alertas, porque há perturbações que podem causar danos na vida das pessoas. Pode ser durante o dia como durante a noite. Vocês notem bem que o horário que vocês vão ter mais, quem trabalha em questões de empresa, administração, demanda assim, muita gente, é o horário que mais dá perturbação, mais que fica mais confuso, certo? Certo? Que dá, tudo que tem que dar errado dá naquele horário, certo? E quem trabalhar de madrugada é o horário que o sono aperta,
a disposição diminui, né? Algum acidente acontece, certo? E quem está dormindo, acessível a tentações e aparições. É nesse momento que eu lembro que muitas vezes o pessoal tinha medo de trabalhar no horário noturno porque via muita aparição lá. Inclusive teve relatos que nesse período de 2 horas e 4 da manhã, você vinha até reflexos de demônio no espelho. De criatura de espírito no espelho lá tentando amedrontar as pessoas que trabalhavam lá. Tinha gente que tinha até medo de ir no banheiro sozinho. Pensa no detalhe como que era, certo? E, e então, é o horário das trevas, a hora das trevas. Se você prestar atenção em contextos bíblicos, o que acontecia durante esses horários, certo? O próprio Jesus Cristo mesmo falava que foi praticamente capturado nesse horário e vi julgado, ter julgamento naquele horário. Ele mesmo falava, é a hora das trevas, sabe? E a execução dele foi não na hora que ele morreu, provavelmente às 3 da manhã, às 3 da tarde, né? Isso deu um cataclismo universal, que se algum lugar da Terra, para a Terra estava escuro, estava dia lá, e o lugar da Terra estava escuro. Então deu cataclisma mundial naquela situação lá, porque foi um confronto entre entre a luz e as trevas. Então, você vê que essas horas esotéricas aí, as horas preferidas de esotéricos, adoradores do demônio, e assim vai, certo? E que eles fazem sacrifícios, oferendas, porque é o horário que as portas estão abertas. E se uma pessoa, e também é o horário que alguns espíritos, que são os demônios do sexo, eles vêm a perseguir pessoas, geralmente pessoas que não são casadas, são solteiras. Pode ser homem, mulher, adolescentes, eles são perseguidos nesse horário. A sucessão de perturbação é nesse horário, né? Pode ser entre 2 horas, entre meia-noite e 6 da manhã, ou meio-dia e 6 da tarde. São horários que as pessoas estão suscetíveis a certas perturbações. Porque a nossa membrana, a membrana que separa o nosso mundo físico do mundo espiritual, é isso aqui, é fina. É uma membrana que só rasgar, espiritual, digamos que se rasgar, um atravessa o outro lado. Certo? Então, a Bíblia está bem enfática aqui, ó. Não temerá terrores da noite, nem flecha que voe de dia, e nem praia que ronda a escuridão, e nem açoite que traz destruição ao meio-dia. Certo? 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita. Segundo a organização militar, nós estamos falando de exércitos aqui, né? De exércitos. Inclusive, legiões espirituais são desse jeito. Tem 1000 do lado e 10.000 ao outro. Né? Podemos confundir aquela parada lá que diz que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, certo? Nós estamos falando em questões de exércitos. Então, a questão espiritual é muito séria. É por isso que dizem que nós devemos abrigar na proteção do Altíssimo, né? E obedecer os mandamentos, obedecer suas leis. Por quê? Porque nessa questão de obediência, né, a lei de Deus, e seguir seus mandamentos e ensinamentos, você não temerá nada, né? Porque esse mundo aqui está repleto de muita coisa aqui, se você der a permissão para entrar na tua vida, sabe, sua vida viria um caco, ok? Inclusive até o próprio Deus permite isso, às vezes, se você está em estado de rebelião, que se ele tirar um pouquinho da mão da tua bênção, essas criaturas aí te arrebentam você, né? Inclusive até essa questão de espíritos noturnos, que são terrores noturnos, são aqueles espíritos que são demônios do sexo, incubos, sucubos, né? Que são espíritos femininos e espíritos masculinos, que
que sugam tua energia, que gostam de ter relação sexual e sugam toda a sua vitalidade. Eles gostam de roubar a vida até de crianças. Onde tem esse tipo de espírito aí, eles roubam a vida até de crianças recém-nascidas se não tiver um amparo dos pais. Cuidadosamente, dormindo com eles toda noite. Praticamente, eles fazem isso com um ser humano, imagine que fazem com uma criança, que está com toda a vitalidade ali, um ser novo, certo? Então, esse é o cuidado que os Salmos diz. Estão falando de questões de guerras, de vigília contra inimigos de outros reinos, né? Mas aqui também fala de questões espirituais, porque tudo envolve espiritual no meio antes de refletir no mundo físico, ok? Então vamos atentar a esse detalhe, que é mais uma dica aqui que damos a vocês aqui. Amém, irmãos? Até a próxima.